Olá, professores, pais, tudo bem com vocês? Vocês sabiam que nós nos comunicamos usando os 5 sentidos? Usamos o nosso olhar, o toque, os sons, mas a língua falada é a maneira mais comum de nos comunicarmos. Mas o ponto central da nossa conversa hoje é: sabemos usar as palavras para nos comunicarmos? A educação emocional já nos traz uma excelente oportunidade de comunicação, pois nos colocam conscientes diante das nossas emoções através do significado das palavras. Podemos dizer, então, que comunicação não é o que você diz, mas sim o que o outro compreende do que foi dito. Basicamente, estamos em constante comunicação, desde a hora que acordamos até a hora que vamos dormir. Então, onde que está o problema? Muitos indivíduos não conseguem se comunicar sem se expressar negativamente. Isso traz muitos resultados negativos. No caso das crianças, como a comunicação verbal ela é mais restrita, então elas se comunicam por meio do corpo, né? O corpo fala mais por elas. Então, quando ela não consegue expressar por meio de palavras, ela vai se expressar com o corpo. Então, dependendo do que está contrariando ela vai transformar aquilo em uma birra, vai se expressar por meio de birra, vai se jogar no chão, vai bater o pé no chão. Então, é muito importante a gente ter essa visão, esse olhar na criança. Saber ouvir o que de fato está sendo dito e saber expressar isso parece uma tarefa fácil, né? Mas isso é muito difícil. Hoje contamos com mais uma vertente na área da educação, que lentamente está ganhando força, que é a educação positiva. Agora eu vou listar para vocês umas 5 dicas para auxiliar na comunicação positiva com seus alunos ou filhos. A primeira dica é ler o que há por trás do comportamento. O que isso quer dizer? A gente aprender a observar o que a criança está querendo dizer, se expressar, né? Utilizando gestos, né? Então, essa leitura é muito importante, porque cada criança é única e a gente não tem uma forma para justificar esse comportamento. Outra dica importante é a gente estar presente. Saber escutar, estar do lado, perguntar, para a criança sentir o afeto, né, o nosso afeto. E isso é muito importante, ainda mais nesse meio tecnológico, onde a comunicação está acontecendo de uma forma muito fria, né? Comunicamos muito por meio de mensagens, mas uma ligação, isso já não acontece muito. Então, assim, um pouquinho do momento que a gente tem para conversar, tornar esse momento único e prazeroso, tanto para eles quanto para a gente. Ensinar sobre os sentimentos. Quando percebemos o que está passando dentro da gente, a gente consegue lidar mais fácil com a situação. Então, ensinar a criança a ter essa visão, né, do que está passando é muito importante. Então, assim, se eu reparei que a carinha dela não tá boa, eu vou perguntar: o que está acontecendo? Por que você está triste? A conversa, né, a comunicação é essencial. E dependendo do que ela for descrevendo para você o sentimento, tenta demonstrar para ela que você já passou por isso também. Que isso é muito importante. Ligar esses sentimentos, né? Que o que ela tá passando, a gente já passou e a gente conseguiu superar. Outra dica importante é a linguagem positiva. Então, a gente sempre tomar cuidado quando vai, né, chamar atenção. Quando a gente for conversar, não usar muito uma linguagem negativa perto deles, ou com a gente mesmo, né? Porque o medo da punição, por parte da criança, diminui muito a questão da sua autoestima, da sua boa vontade em realizar algumas tarefas. Vamos privilegiar a linguagem positiva e sempre tomar cuidado com o tom ameaçador naquilo que é fundamental. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. E dentro disso, eu já entro num assunto
né? Que é uma outra dica, que é olhar para dentro de si. Então, será que esse comportamento da criança não é o meu reflexo? Não é o que eu estou passando para ela? Isso é muito importante a gente sempre pensar. Converso com ela sempre de uma forma negativa, com um tom ameaçador, eu posso estar recebendo aquilo que eu estou passando, né? Então, essa criança, ela é o meu reflexo. Então, a gente tem que ter muito cuidado e lembrar sempre disso, olhar para si. Chegamos à última dica, que é o quê? Firmeza e gentileza ao mesmo tempo. Então, eu tenho que ser gentil com o meu aluno, gentil com o meu filho, mas não deixar de ser firme. Que é aí que entra, né, a questão quando a gente fala de eu chamar a minha atenção sem um tom ameaçador. Eu tenho que ser firme, mas eu tenho que demonstrar uma empatia para ele, né? Eu vou ser firme, eu vou chamar a atenção, mas procurar utilizar outras palavras, outras formas de mostrar para ele que ele não pode fazer aquilo. Então, nós temos que acolher com empatia para ter um vínculo mais profundo com os nossos filhos ou com os nossos alunos. Finalizo o vídeo de hoje comentando a respeito da educação, que certamente é um grande desafio, como qualquer outra relação humana, né? E que as redes, tanto virtuais como as físicas, nos ajudem a fortalecer esse vínculo de comunicação. Cada um consiga fazer o seu melhor. Palavra, uma ação positiva. É mais do que apenas enfatizar somente o bom. É escolher o positivo para reconhecer o negativo e não negá-lo. Então, nós vamos ensinar ele a reconhecer o que é negativo sem negá-lo. E por hoje é só. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o nosso vídeo. Abraço a todos!